Certamente, uma das passagens mais conhecidas de todo o Novo Testamento seja a cura do servo do centurião. Uma passagem presente nos textos de Lucas e Mateus. Assim sendo, pensando os evangelhos sinóticos, ou seja, aqueles que possuem paralelos entre si, é uma narrativa ausente dentro do Evangelho de Marcos, o evangelho mais antigo dentro do Novo Testamento. Isso fez com que pesquisas apontassem que essa narrativa estava presente dentro do material de quê? Mas não na forma como encontra-se no material de Mateus e Lucas, que inclusive tem diferenças, mas em uma forma mais primitiva, mais rudimentar, onde teríamos então apenas estrutura de diálogos ou ditos. Teriam sido os autores dos evangelhos de Mateus e Lucas, respectivamente, que introduziram a narrativa ou a historieta que conhecemos hoje. Esse é um elemento fantástico, pois nos leva a observar que essa narrativa da cura do servo do centurião é uma narrativa tardia e que precisa ser olhada com muita atenção, porque há diferenças gritantes dentro dos dois relatos e que, ao mesmo tempo, essas diferenças e semelhanças explicitam paralelismos de Jesus com profetas da tradição norte de Israel, mais especificamente, como veremos aqui, com Eliseu. Um segundo ponto é que há um esforço de aproximar Jesus com um perfil ou com o público-alvo que era destinado esses evangelhos. No particular, com Lucas, vamos ver que seriam com os chamados tementes a Deus, indivíduos que frequentavam as sinagogas judaicas, mas que não eram judeus. Além disso, esses elementos vão nos deixar claro que estamos então falando, dentro dessa narrativa, não do Jesus histórico, mas do movimento de Jesus, sem Jesus, localizado em espaços urbanos. Mas tudo isso eu vou te explicar após a vinheta. Os evangelhos que trazem a narrativa sobre a cura do servo ou do escravo de um centurião encontram-se apenas presentes no Evangelho de Mateus, mais especificamente no capítulo 8, versos 5 ao 13, e em Lucas, capítulo 7, versículos do 1 ao 10. Dentro dos estudos sobre as dependências literárias de Mateus e Lucas, de que, como essa narrativa não está presente dentro do Evangelho de Marcos, que é o evangelho mais antigo do Novo Testamento e que deu base para a composição do Evangelho de Mateus e Lucas, teríamos então uma outra fonte para a produção desses evangelhos de Mateus e Lucas, que no caso seria a fonte Q, ou os evangelhos de ditos, em que percebeu-se que Q deu a base enquanto ditos ou diálogos, ou seja, essa narrativa estava de forma mais rudimentar. É Mateus e Lucas que vão dar a base literária, ou seja, vão dar o desenho que nós conhecemos hoje. E isso então explicaria as divergências encontradas em ambos os textos. Além disso, a ideia de que haveria uma estrutura rudimentar anterior a Mateus e Lucas também poderia explicar a passagem presente dentro do Evangelho de João, que já guarda muitas diferenças
do diálogo presente em Lucas e Mateus, mas que também ali encontramos a cura de um filho de um oficial. Para ficar mais claro essas divergências entre Mateus e Lucas, eu construí um quadro apontando esses elementos. Vamos observá-los? Vendo aí em tela, então, nós, por exemplo, observamos que em Lucas, o centurião não vai até Jesus, ao contrário do Evangelho de Mateus, em que o centurião já vai até Jesus. Além disso, em Lucas, é adicionado a informação de que o centurião, ele era uma espécie de um benfeitor, pois ele havia construído sinagogas e ele tinha simpatia pela comunidade judaica. Guardem essa informação que daqui a pouco a gente já vai aprofundá-la. Mas seguindo, um outro ponto que é interessantíssimo nessa questão também é que a gente observa que esse dado sobre o centurião ser um simpatizante da comunidade judaica foi dito por anciãos judeus que foram enviados pelo próprio centurião para que o pedido fosse feito a Jesus. Ou seja, anciãos judeus são vistos, são apresentados, melhor dizendo, como emissários dentro da versão de Lucas. Lucas ainda agrega um segundo grupo, um segundo perfil de emissários, que seriam amigos, que não é explicitado exatamente que amigos são esses, mas que também, quando Jesus estaria se aproximando da casa do centurião, esses amigos reforçam, então, o pedido do centurião. Percebam, enquanto que no Evangelho de Mateus o diálogo é direto entre Jesus e o centurião, em Lucas há intermediários. E como eu falei, essa informação é importante porque ela começa a nos dar as bases para entender quem é esse centurião e qual a importância desse centurião para o Evangelho de Lucas. Mais especificamente, essas informações são importantes porque nos ajudam a entender que o Evangelho de Lucas, ou melhor, o autor do Evangelho de Lucas, era um temente a Deus, ou seja, um indivíduo de origem não judaica, mas que conhece muito bem o material da Septuaginta, que é a versão grega dos textos da Bíblia hebraica, e que se apropria muito bem para elaborar essas narrativas, para construir paralelismos entre Jesus com personagens da Bíblia hebraica / Septuaginta. E por que essa informação é relevante? Essa informação é relevante porque a gente vai perceber que o Evangelho de Lucas, dos evangelhos canônicos, é o que mais elogia o exército romano, fazendo de forma direta ou indireta críticas aos oficiais de Herodes, ou seja, uma clara demarcação aí de uma espécie de um antijudaísmo dentro do Evangelho de Lucas. Somado a isso, a gente percebe que o perfil apresentado dentro de Lucas 7 é uma espécie de um prenúncio do que nós vamos ver em Atos 10, onde, de novo, temos um oficial romano conversando, agora não com Jesus, mas com um sucessor de Jesus, no caso, Pedro. E a tensão presente em Lucas 7 também está presente em Atos 10. Percebam, o paralelo fica explícito não só porque nós temos um judeu e um não judeu, mas também Lucas, ao trazer a fala de que o centurião não era digno de que Jesus entrasse na sua casa, é um não dito
sobre problemas, tensões de normas, leis judaicas que demarcavam a diferença entre judeus e tementes a Deus, qualificando esses indivíduos sempre como não-judeus que conheciam a cultura judaica. E justamente por conhecerem a cultura judaica, respeitavam essas normas e sabiam que não poderiam ultrapassar desses limites. Para serem reconhecidos plenamente pela comunidade judaica, eles deveriam passar pelo ritual prosélito. Além disso, a informação de que esse centurião construiu sinagogas remete a uma documentação vasta, tanto na literatura quanto em epigrafias, ou seja, informações derivadas da arqueologia, de que a comunidade judaica de diáspora e que também o Templo de Jerusalém, ou seja, a comunidade judaica dentro da cidade de Jerusalém, contava com contribuições desses não-judeus que conheciam as normas, que frequentavam as sinagogas, que eu estou usando a expressão, o conceito aqui, tementes a Deus. Logo, a gente começa a perceber que essa narrativa não se trata ou que em nada tem a ver com o Jesus histórico e que ela, nesse sentido, não pode ser utilizada como uma passagem para sustentar um Jesus pró-Roma. O Jesus aí pró-Roma é o Jesus de Lucas, é o Jesus de Mateus. Estou dando uma ênfase ao Evangelho de Lucas porque o Lucas que traz um maior número de referências positivas aos oficiais, aos soldados, o exército romano como um todo. E essas divergências foram ainda muito cedo percebidas pelos autores da autoproclamada ortodoxia cristã. Vejam, autores como João Crisóstomo e Eutínio o Grande já apontavam que havia divergências, mas eles tentaram harmonizar a passagem, dizendo que depois de que o centurião não queria contato com Jesus, o diálogo teria ocorrido. Que Lucas, então, trata, na verdade, de um pré-encontro entre o centurião e Jesus, enquanto que Mateus já falaria de um momento seguinte, onde esses dois estariam dialogando. Mas em uma leitura paralela, a gente percebe que não dá para harmonizar essas passagens. E isso, por exemplo, foi defendido por autores como Agostinho de Hipona e Beda, que vão ser taxativos e dizer que são relatos independentes, são relatos que são diferentes, ou melhor, que têm discrepâncias que não dão para ser harmonizados. E percebendo esse contexto e essas diferenças, isso nos leva ao terceiro ponto do que eu quero tratar aqui com vocês hoje, que é os paralelismos, ou melhor, são os paralelismos entre as narrativas presentes dentro dos evangelhos com o relato da cura do soldado ou do oficial sírio Naamã em 2 Reis, capítulo 5, versos do 1 ao 19. Se a gente faz uma leitura atenta, a gente percebe que temos ali Eliseu, que é solicitado que cure um soldado estrangeiro. No caso da cura do servo, lá do oficial romano, nós temos o mesmo problema, que é um judeu reconhecido aí também como profeta popular, que também é solicitado que cure um não-judeu. A diferença é que, no caso de 2 Reis, o enfermo que muda, o enfermo é o próprio oficial, enquanto que, no caso dos evangelhos, é o servo do centurião que está doente. Mas os elementos ali em comum encontram-se, o que evidencia, então, um esforço de dizer que Jesus é esse novo Eliseu, o que não é o único momento dentro dos evangelhos
que caracterizam, então, essa tentativa de comparar Jesus com uma tradição ou uma longa tradição profética dentro do antigo Israel. O que, então, nos leva de novo a entender que nós estamos lendo um texto de teologia, ou seja, narrativas produzidas por seguidores de Jesus, no movimento sem Jesus, mas que não são referentes ao Jesus histórico. Aliás, eu estou aqui o tempo todo falando em servo, mas a gente ainda pode fazer uma ressalva também, de que no grego há uma divergência aí. A expressão pais e a expressão doulos. Doulos, aí sim a gente pode traduzir como servo, como escravo. Mas pais gera uma ambiguidade, porque ela pode ser traduzida como filho, como criança, como rapaz ou servo. O que abre uma discussão, então, também de quem seria de fato esse enfermo, ou a relação desse enfermo com o centurião dentro da narrativa dos evangelhos, que também é um elemento fantástico aí para a gente perceber essas relações patronais presentes dentro dessa narrativa. Mas que quando a gente para pensar ou levanta a questão da relevância dessa passagem para apontar Jesus como um personagem pró-Roma, isso cai por terra. Porque essa narrativa não é sobre o Jesus histórico, mas uma narrativa produzida pelas comunidades do movimento de Jesus sem Jesus, sendo utilizada para a construção desse Jesus da fé, desse Jesus teológico, onde o intuito dessa narrativa, então, ou o centro dela, o cerne dela, é mostrar essa natureza divina de Jesus. 2, apresentar um momento ou um segundo momento em que o movimento de Jesus sem Jesus, em espaço urbano, consegue furar a bolha por meio de seguidores bilíngues, judeus, que falavam grego, mas também falavam hebraico, que conseguem se comunicar com indivíduos de língua grega e não judeus. Sendo esses primeiros não judeus adeptos do movimento de Jesus, sem Jesus, indivíduos que a gente usa a expressão de tementes a Deus, ou seja, um perfil, um público que já conhecia os textos na versão grega da Bíblia hebraica e que frequentava, financiava obras para a comunidade judaica. Mas enfim, pessoal, queria lembrar aí, se você não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com amigos e familiares e cogite aí também se tornar membro do canal. É uma forma de você me ajudar a dar continuidade ao meu trabalho. Também é possível mandar um valeu demais ou um pix. E até a próxima!